Imagine ter em suas mãos uma janela para mundos extraordinários, mundos onde tudo é possível, conquistas heróicas, aventuras épicas e a chance de se conectar com pessoas que compartilham das mesmas paixões que você. Agora, imagine que essa janela começa a perder um pouco do brilho dela. Você olha para ela e, mesmo com toda a sua perfeição tecnológica, algo está faltando. O que deveria ser mágico e emocionante agora parece bem vazio. Esse é o dilema de muitos gamers hoje. E sim, isso tem um nome: a síndrome do PC gamer. Desde os anos 2000, os PCs têm sido uma porta de entrada para uma revolução digital. Muitos de nós lembramos, por exemplo, como a emoção que foi montar o primeiro computador. Eu lembro muito bem do meu K6-2 e aquelas buscas pelas peças ideais, nervosismo na hora de encaixar o processador ali na placa-mãe, dias e noites ali tentando procurar na internet num momento que não existia Google, não existia YouTube, e tudo isso fazia parte de um ritual de realmente se tornar ali um verdadeiro entusiasta. O tempo passou, com ele veio essa tecnologia de ponta que a gente vivencia hoje. Agora a gente tem placa gráfica RTX 5000, por exemplo, processadores também tão fortes aí que desafiam até a nossa compreensão, monitores com tantos hertz quanto você imaginar, e a promessa sempre foi clara, né? Quanto melhor o seu setup, maior seria a sua diversão. Mas essa equação nem sempre se confirma na verdade, muito pelo contrário. E aí a gente entra em algo paradoxal acontecendo na comunidade gamer. Então, mesmo com acesso às melhores máquinas, às melhores tecnologias, muitos jogadores se vê aí desmotivados, sem vontade nenhuma de explorar esses mundos que antes fascinavam. Por que isso acontece? A resposta ela tá num fenômeno que vai além da tecnologia. Quando o foco nosso deixa de ser do prazer do jogo, ele se transforma numa busca incessante por uma perfeição técnica, esse encanto vai embora. Então, não é incomum ver, por exemplo, os jogadores gastando mais tempo ajustando configurações gráficas ali, fazendo benchmarks, pesquisando atualizações, o que você pode melhorar, gráficos, lá, mods. Eu, por exemplo, sou um desses. E o impacto psicológico disso não seria um hipócrita de dizer que é significante, que eu sei como é que é. Então, a cada avanço tecnológico, a gente também acaba tendo essa sensação de que a gente está para trás. Só porque lançou um produto novo, às vezes a gente acha que a gente precisa de um upgrade, isso gera uma ansiedade, que a gente começa a se perguntar, mas será que o nosso PC é bom o suficiente? E essa mentalidade, ela tem o poder de transformar prazer em pressão. Então, assim, não há nada de errado em você querer o melhor, querer o melhor desempenho. Só que essa obsessão por números, seja por FPS, seja por maior resolução, maior taxa de atualização, ela pode sim nos fazer esquecer o propósito que é jogar. Então, um exemplo clássico aí são gamers como eu, que acumulam jogos no Steam que nunca jogam. Então, a minha biblioteca tá cheia de jogos excelentes, incríveis, eu faço questão de instalar um monte, mas às vezes eu nem abri, nunca abri, eu abri ele, joguei 10 minutos. E por quê? Cara, a gente simplesmente tá na busca da perfeição. E essa obsessão, ela não é só sobre hardware, ela permeia os próprios games também. Então, quantos de nós, por exemplo, já abandonamos um game porque a gente não achou que ele era bonito o suficiente, sei lá, ou não tinha uma complexidade que a gente esperava, né? E quando a gente faz isso, quantas histórias a gente deixa de viver? Olhe para os jogos indie, né? Que também muitas vezes são muito simples graficamente, mas trazem consigo uma complexidade, às vezes narrativa ou de mecânicas muito maiores ali do que jogos de estúdios AAA. E para além disso, a gente tem as redes sociais que elas amplificam ainda esse problema. Então, às vezes você viu fotos de setups, cara, maravilhosos, setups perfeitos, um ambiente lindo, cabo nenhum aparecendo por ali. E é natural que às vezes você olhe para isso e fique comparando por que o seu setup não é desse jeito, tá? Mas existe algo por trás dessas fotos que ninguém vê. Então, no fim, é o que realmente importa. Elas não mostram as histórias que o criador de conteúdo ali viveu, as amizades que ele fez, as emoções, as vitórias, as derrotas que ele teve no jogo. Então, é muito fácil a gente esquecer que o verdadeiro brilho de um PC gamer, entre outras coisas, ele não está necessariamente no RGB, nas especificações, mas na experiência que ele cria para você, razão pelo qual muita gente prefere console. Se você já se sentiu assim, saiba que você não está sozinho. A boa notícia é que existe sim um caminho para você voltar para as origens, e começa com um simples lembrete de que os games eles foram feitos para serem vividos e não somente admirados. Então, algumas ideias eu vou falar agora estão aí para resgatar a sua paixão pelos jogos e que eu vou tentar seguir também. Revisitar os clássicos é você lembrar daqueles jogos que você amava na infância, na época que você achava que os jogos eram mais divertidos, né? Então talvez seja a hora de jogar de novo, mesmo que seja um
um remake, porque eles podem te trazer uma nostalgia e uma lembrança, primeiramente, do porquê que você está jogando. Uma outra dica é você dar chance para jogos mais simples, sim. Então, por exemplo, você tem jogos que são visualmente, vamos pôr assim, mais simples, de estúdios indies, mas com propostas mais simples ou até mais complexas, né? Mas são jogos que eles geralmente têm uma alma que muitos grandes lançamentos eles nem conseguem capturar. Então o negócio aqui é, desafie-se a não buscar perfeição, tente jogar sem se preocupar com configurações gráficas, configurações maior gráfico, maior resolução. Não, apenas jogue, aceite as imperfeições e concentre-se na experiência. Dessa forma, você vai também redescobrir a comunidade, participando de fóruns, conversando com seus amigos sobre jogos, compartilhando experiências, mas de uma forma saudável, não de uma forma competitiva. E, às vezes, ouvir a paixão de uma outra pessoa, ela pode, inclusive, reacender a sua paixão pelos jogos de novo. Então, a síndrome do PC Gamer, ela não é apenas sobre jogos, ela reflete algo maior em nossas vidas, porque a gente vive num mundo que valoriza o desempenho, né? A comparação, a competitividade e essa busca incessante pela perfeição. Então, somos constantemente incentivados a alcançar mais e a nunca parar, né? A sempre buscar o melhor. Mas, no processo, a gente acaba perdendo algo essencial, que é a capacidade de aproveitar o momento. Essa síndrome é um lembrete poderoso de que a perfeição, ela é uma ilusão, ela é uma miragem, né? Seja no mundo dos jogos, seja no seu trabalho, seja na sua vida pessoal. Porque a verdadeira satisfação, ela não vem necessariamente daquilo que a gente tem, mas sim daquilo que a gente vive, beleza? Então, se você sente que está preso nesse ciclo de insatisfação, aqui estão algumas estratégias práticas para mudar um pouco a sua perspectiva. Então, é você estabelecer também um tempo de jogo intencional. Então, por exemplo, você separar um horário para jogar sem interrupção, fala com a sua esposa, fala com seus filhos e fazer disso um momento para você relaxar e se divertir, tá certo? E a outra dica é você equilibrar a sua vida fora dos jogos também, explorar outros hobbies, dedicar tempo para tua família, principalmente, para os teus amigos e, sei lá, cara, ir para um parque correr. Esse equilíbrio saudável, ele melhora a tua relação com os games também, tá certo? Então, valorize a experiência e não os números, desligue as métricas, estatísticas, é uma coisa que eu tenho tentado fazer, eu confesso que não é fácil, mas isso tem me permitido me concentrar no jogo, em vez de ficar me considerando em aspectos técnicos dele e celebrar também pequenas vitórias, ao invés de você buscar grandes marcos, né? Encontre alegria nas pequenas coisas. Eu, por exemplo, comecei a jogar simulador de corrida recentemente. Cara, quando eu consigo fazer uma volta no circuito difícil, sem bater, sem rodar na pista, eu considero uma vitória, eu até gravo. Mesmo que eu não ganhe a corrida, veja bem, o desafio que eu coloco pra mim nessa jornada é justamente fazer uma volta sem rodar o carro. E isso já é uma grande vitória. Quem joga esse tipo de jogo sabe como é que é. Então o segredo é você achar alegria nas pequenas conquistas, tanto dentro quanto também fora do jogo. Então, também mantenha a sua perspectiva, né? Lembre-se de a tecnologia, ela é uma ferramenta e não um fim em si. Então, você pode usar ela para enriquecer sua vida, mas não para necessariamente definir o seu valor. E os games, eles têm um poder único, né? Eles nos transportam para lugares que só a imaginação pode alcançar. Eles nos permitem viver histórias, enfrentar desafios, criar conexões e transcendem a tela. Mas acima de tudo, eles nos lembram de que a vida é feita de momentos. Quando a gente olha para trás, o que realmente importa não são os frames. Você não vai se lembrar quantos FPS que esse jogo rodou, mas você vai se lembrar dos amigos que você fez, das risadas, das resenhas e das aventuras, da jornada que você passou nesse jogo. Portanto, se você sente que perdeu a conexão com os games, se lembre que eles ainda estão lá esperando para serem redescobertos. Basta que você redescubra-os da forma certa. A síndrome do PC Gamer é um desafio, mas é também uma oportunidade, porque ela nos força a reavaliar as nossas prioridades, questionar as nossas escolhas e a buscar um equilíbrio maior entre a tecnologia e o prazer. Então, da próxima vez que você sentar diante do seu PC, não pense no que está faltando no seu PC. Pense no que você pode viver, criar e compartilhar com ele, porque no final, os games são sobre emoções. E aí, você já passou por algo assim? Você se sentia assim também? Você se sente assim? Compartilhe a sua experiência aqui nos comentários. E se esse vídeo ressoou com você, se você se identificou com ele, já se inscreva aqui no canal e a gente vai continuar essa jornada gamer juntos. Até o próximo, valeu, fui!